Continuando aqui a parte 3 dos conjuntos numéricos, quando a gente estava vendo aqui os conjuntos, né, eu pulei uma parte que é a representação decimal de frações, né, e depois, né, no caso, representação fracionária dos números decimais. Então, nesse caso aqui, vamos dar uma olhadinha, né? Eu vou para outra parte aqui, mas lá no, então, depois dos conjuntos dos números racionais, a gente tinha aqui, né, no caso, algumas coisas, como escrever de fração para decimal e como escrever de decimal, no caso, para fração, né? E assim vai. Então a gente tem essas duas situações aí. Vamos aqui para o OpenBird. Então aqui, representação decimal de frações. Toda fração pode ser representada por um número decimal. Então aqui já diz toda fração pode, né, no caso, ser representada. Então a gente tem alguns exemplos, ó, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então daí você fala assim, ah, mas aqui não é um número decimal, né? Então ele, no caso, tem número decimal exato, essas coisas que a gente vai ver, ó. Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui primeiro. Ele fala assim, ó, classifique os números abaixo como decimais exatos, dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas ou dízimas não periódicas, né? Então poderia colocar até de outras cores aqui, ó. Por exemplo, vou fazer assim, ó. Azul, vermelho, decimais exatos. Azul, dízimas periódicas simples. Verde, dízimas periódicas compostas. E amarelo, dízimas não periódicas, né? A gente vai ver que vai estar na ordem aqui, né? Mas a ideia é só mais para entender. 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 deu 2. 6 dividido por 3 deu 2. Daí você fala, 2 é o quê? É um número decimal exato, né? Então eu vou colocar ele em vermelho, né? Significa que ele é um número decimal exato. Mas você poderia pensar assim, ó, 2,0, né? 0, 0, 0, né? Aqui não faria diferença, né? Mas então 2, no caso, é um número decimal exato. Então poderia ser assim ou 2,0, tanto faz aí. É que a gente não coloca aí, né? Aqui o abaixo, 0,5. 0,5 é o número decimal exato, um dízima periódica simples, composta e dízima não periódica. A gente sabe que toda vez que é dízima periódica, ele fica se repetindo para sempre. Então, o número decimal. Nesse caso aqui, ele também é um número decimal exato. Por quê? Porque o 5 não fica repetindo até o infinito, né? Só tem um 5 aqui. Então, ele também é um número decimal exato. É 0,5. Que é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Então, a gente vê aqui, né? Relembra que, no caso, 1 sobre 2, né? Meio, no caso aqui. Meio é a mesma coisa que 0,5. Agora tem outro exemplo. Letra C. 2 terços. 2 dividido por 3. Se fizer na calculadora, vai dar lá 0,666666666 e assim vai, até infinito. Então você pode representar com 0,6 uma bolinha em cima do 6 ou 0,6 um tracinho em cima do 6. Então isso aqui significa que o 6 aqui está sempre, no caso, se repetindo, né? Então isso daqui vai ser o que? É uma dízima periódica simples. Então, se é uma dízima periódica, né? Esse periódica aí é referente a período, né? Ele se repete de período em período, né? De tempo em tempo. No caso, alguns podem perguntar, mas eu não entendi a simples e a composta. Vamos entender primeiro. Vamos fazer primeiro a simples, a gente já entende a composta. Então, esse daqui é uma dízima periódica simples, está em azul, que é 0,666666. Agora outro número aqui, ó, 815 dividido por 99. 815 dividido por 99 dá 8,23, e assim vai. Então, o que é isso daqui? Esse 8,23, ele também é uma dízima periódica simples. Ah, mas não é composta? Calma, a gente já vai ver aqui. Ele é uma dízima periódica simples. Agora vamos olhar para o próximo aqui. A gente vai perceber a diferença. 2.841 dividido por 9.990. Então ele vai dar 0,28
no caso 43, vamos ver. Ah, tá. Na verdade é assim, ó, 0,2, vamos pensar assim, ó, 0,2, 843, 843, 843, ou seja, vai ficar repetindo sempre. Então o que que a gente consegue observar? Que a gente tem aqui 0,2843. Então o traço está em cima somente do 843, ou seja, o 843 vai ficar repetindo até o infinito. 843, 843, 843. Então isso aqui é uma dízima periódica, no caso composta. Por que composta? Porque ele é composto por essa parte aqui, esse 2, que é um número decimal, no caso exato. Né? Vou escrever aqui, né? Deixa eu pegar de outra cor, né? Eu vou colocar aqui só pra... Pera aí, deixa eu pegar aqui uma outra, que senão vai gerar confusão. Então, vamos pensar o seguinte. Esse 843 é uma dízima. É uma dízima periódica. Dízima periódica porque ele fica sempre se repetindo. E esse 2 aqui sozinho é um número exato, né? É um número decimal exato. Então, o que acontece? Quando você tem no mesmo número aqui decimal, vamos pensar, você tem uma parte exata e uma parte de dízima periódica. Como você tem os dois elementos aqui no número decimal, daí você tem uma dízima periódica o quê? Composta. Deixa eu tentar... Vou circular aqui, ó. Uma dízima periódica composta. Por quê? Porque ele tem tanto a parte exata quanto a parte periódica, né? Então a questão aqui é depois da vírgula ali, né? Depois da vírgula, quando você só tem aqui a dízima periódica, é simples. E quando você tem aqui a parte da dízima periódica aqui e a parte do número exato, né? Da decimal exato, daí é uma dízima. Não, daí é uma dízima periódica composta, né? Vamos olhar aqui esse outro exemplo. 105 dividido por 90. 1,166666. Então, o 6 é uma dízima periódica. O 1, né, olhem depois da vírgula, tá? Eu estou olhando sempre depois da vírgula aqui. Então, depois da vírgula, o 1 aqui é exato e o 6 é periódico. Como tem uma mistura aí, né, de parte exata com parte uma dízima periódica, então vira uma dízima periódica o quê? Composta. Tá? Então isso aqui também é composta. Então aqui é simples porque só tem a dízima periódica e aqui é composta porque tem tanto a parte exata quanto a dízima aqui que se repete. Tanto o que não se repete quanto o que se repete. Bom, continuando. No caso, o outro aqui como que vai ser? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tá aqui, ó, 0, eu vou falar dessa forma: 10, 100, 1000. Então, ele tem um padrão aqui, mas ele não se repete. Então, se ele não se repete, ele é como tem aqui reticência, né, os 3 pontinhos, ele vai até o infinito, né? Então, ele fica sempre assim. Então, esse número aqui, no caso, ele vai ser uma dízima não periódica. Porque, apesar de ele ir até o infinito ali, ele não tem um período correto, né? Ó, é 10, depois é 100, depois é 1000. Ele não tem o valor não fica se repetindo de tempos em tempos. Então, nesse caso aqui, esse é uma dízima não periódica, né? Ou seja, esse número aqui a gente não consegue escrever na forma de fração. Repare que os outros dois aqui, ó, a letra E e a letra F, né? Aqui está escrito, né? No caso, na forma de fração. Agora, a letra G não tem como. Né? Tanto é que ele nem colocou aqui, né? O H também vai ser uma dízima não periódica. Né? Porque ele vai ter infinito, mas a gente não consegue escrever na forma de fração. Beleza? Então, por esse fato, ó, como que está o padrão do número? 0,12345, depois 1,1,1,2,1,3. Não tem um padrão. Então, se ele não se repete, não tem um período ali que se repete sempre um número ali num padrãozinho, né? Então, ele é uma dízima não periódica. Bom, vamos continuar, né? Ainda não acabou, né? Tem gente que já fala, ufa, acabou. Ainda não. Então, vamos continuar. Agora, vamos ver uma regrinha aqui, né? Como faz para escrever aqui? Se o anterior era para escrever uma representação decimal em forma de fração, aliás, né, toda fração em forma decimal, né? Então, fração em forma decimal, agora é o contrário, né? Representação fracionária de números decimais, né? Então, a gente vai
escrever na forma de fração números decimais. Então vamos ver aqui, ver as regras, o que ela diz para a gente tentar entender. Então aqui, os números decimais, né, com exceção dos números decimais não periódicos, né, no caso seria lá os irracionais. Então todos que não são os irracionais podem ser representados em frações, ou seja, todos os racionais podem ser representados na forma de fração. Aqui, exemplo 2. Represente os números racionais abaixo em frações. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nesse caso aqui, ó, 0,368. 0,368 é um número decimal exato. Não fica se repetindo aqui o resto da vida. Então, ele colocou aqui, ó, 368 dividido por 1000. Pô, mas como que eu consigo fazer isso daqui, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro que ele está falando referente a isso, ó. Números decimais exatos, que é referente ao A e B, né? O A e B são números decimais exatos. É só olhar aqui, ó, 1,3 e aqui 0,368. Então, a quantidade de zero, né? A quantidade de zero à direita do algarismo 1. Então, toda vez que vamos pensar o seguinte, toda vez que é um número decimal exato, vai ser dividido por 10, por 100, por 1000, né? Então, a gente vai colocar sempre um 1 aqui. Colocou 1. Então, ele fala aqui, ó, a quantidade de zeros, né, à direita do algarismo 1. Olha o algarismo 1 aqui, ó. Do denominador, então, a parte de cima é numerador, parte de baixo da fração, denominador. Então, a quantidade de zeros à direita do algarismo 1 do denominador é igual à quantidade de algarismo da parte decimal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, quantos algarismos na parte decimal? A gente tem, vamos pensar, a gente tem 3 casas decimais, depois a vírgula. Depois da vírgula, a gente tem 1, 2, 3. 3 casas decimais. Então, você vem e coloca 3 zeros. Então, primeiro você coloca o 1 e coloca a quantidade de zeros. E aqui você escreve todo o número depois da vírgula. Então, nesse caso aqui, ó, olha para o número inteiro. Esquece aqui o zero, zero à esquerda, você vai ignorar. Então, você vai escrever 368. Então, aqui, ó, 368. Deixa eu colocar em azul. 368, você escreveu ele inteiro. 368 dividido por quanto? Você coloca 1, já que é um decimal exato. Coloca 1. Quantas casas decimais? Tem 3? Então, você coloca 3 zeros. Beleza? Vê se foi aí, né? Então, essa é a ideia. 1,3. Então, vamos pensar. 1,3. 1,3 ele vira o número 13. Então, já colocou aqui, ó, número 13. Aí, você coloca o número 1. O 1 aqui. E quantos zeros você vai colocar? Ó, 1. E quantos zeros você vai colocar? Quantas casas decimais a gente tem? Tem uma casa decimal. Então, tem apenas um único zero. Então, qualquer número a gente consegue seguindo essa lógica, né? Então, sei lá, 3.000... Não, vamos pensar assim, 34,53. 34,53. Você quer escrever na forma de fração. Então, primeiro você olha para o número inteiro. Então, 3.453. 3.453. Daí, como é um número decimal exato, então você obrigatoriamente tem que colocar o 1. E quantas casas decimais? Ó, tem 2 casas decimais. Então, você coloca 2 aqui, ó. Pronto. 3.453 dividido por 100, né? É a mesma coisa que 34,53. Acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Então podemos pegar qualquer número, né? Qualquer número mesmo que a gente quiser. Vou pegar aqui, ó, um outro aqui. 0,1178. Então vamos colocar aqui embaixo, né? 0,1178. Então você vai escrever o número inteiro ali, ó. 1178 dividido por quanto? 1, como é o número decimal exato, você tem que colocar um 1. Quantos zeros a gente vai colocar? Tem 4 casas decimais, então 4 zeros. Então aqui, ó, 1178 dividido por 10.000 é a mesma coisa que 0,1178. Beleza? Tem exercícios lá no final da apostila, então eu recomendo vocês tentarem fazer lá. Beleza? Então, quando é número decimal exato,
ele é simples, né? Basicamente você vai dividir por 1, por 10, por 100, por 1000 e assim vai, né? Vamos olhar agora aqui a letra vai ter mais aqui, né? Mais embaixo aqui, ó, tem mais outros exemplos. Vamos ver aqui, ó. 0,6. Então o que está acontecendo com esse 6? Esse 6 é uma dízima periódica, ele sempre vai estar se repetindo. 6, 6, 6, 6, 6, 6, o resto da vida. Então, ele colocou o seguinte, mesmo vamos seguir a lógica parecida com o anterior. A gente não escrevia aqui o 368 ou o número 13 aqui. Aqui é a mesma coisa, a gente vai escrever o número inteiro, ó, que é o 6. Então ele colocou o 6 aqui, ó. 6, beleza? Dividido, agora é o seguinte, toda vez que tiver um número que se repete, você coloca o 9. Então toda vez que você coloca toda vez que você tem um número que se repete, você coloca o 9. Então você escreve o 6 embaixo. Daí você olha, quantas casas decimais você tem? Tem uma, então você coloca apenas um 9. Então 6 dividido por 9 vai dar 0,66666. Vamos ver se isso é verdade ou não, né? Eu vou pegar aqui de algum software que eu tenho aqui, deixa eu ver. Tem uma calculadora Cássio, um simulador aí. Bom, então vamos pegar ali, como que era o exemplo, 6 dividido por 9, tá, né, chegou nesse valor. Então se eu pegar aqui, ó, 6 dividido por 9, tá dando 2 terços, ele só tá simplificando, né, mas não chegou no resultado. Então eu vou apertar Shift, Setup, eu vou colocar a opção 8, esse norm aqui, né, aliás, não vou colocar 8 não, vou colocar o 2 aqui, Line IO, vamos ver se dá certo. Mudando a configuração. 6 dividido por 9. Aqui, ó, 0,666666666. Tem um 7 lá que ele está utilizando critério de arredondamento. Mas é uma dízima periódica, tá certinho, ó, 0, então ele vai até o infinito. Aqui, como a calculadora aqui é limitada, né? Tem um limite de casas decimais, não consegue ultrapassar isso daqui. Então 0,6, né? Então retomando aqui a regrinha, o que ele diz? Toda vez que você tem uma dízima periódica, né, um algarismo aqui depois da vírgula, você coloca um 9. Então, nesse caso aqui, né, por isso que coloquei uma setinha, tá bem torta aqui, né, mas era isso. Então, aqui, ó, dízima periódica simples. Então, vamos observar que tanto a letra C quanto a letra D são dízimas periódicas simples. Porque depois da vírgula só tem lá a dízima, né? Não tem o número decimal, não tem o número decimal exato. Então aqui, ó, dízima periódica simples. A quantidade de 9 do denominador é igual à quantidade de algarismo da parte periódica. Então, como aqui tem um número da parte periódica, então coloca um 9. Como aqui tem dois números da parte periódica, a gente vai colocar dois 9. A gente já olha esse exemplo aqui. Já os números que não pertencem à parte periódica passam a subtrair o valor formado por todos os algarismos, sendo desprezada a vírgula. Então vamos aí com calma. Vamos olhar aqui, ó. 8,23232323, beleza. Vamos olhar o algarismo inteiro. Ignore vírgula, ignore tudo. Que número que forma aqui? 823. Então por isso que está aqui, ó, 823. Então você olhou aqui e escreveu 823. Daí você coloca menos a parte que não se repete. Nesse caso aqui, ó, número 8. O 8 não fica se repetindo, então você coloca menos 8. Então 823 menos a parte que não se repete, então menos 8. Dividido, agora você vai da direita para a esquerda, né? Então você olha primeiro para o 3, né, que está mais à direita. Ele está repetindo? Tá, que ele tem uma barra em cima dele. Então você coloca um 9. O 2 está repetindo? Tá. Então você coloca outro 9 e acabou. Então esse valor aqui, 823 menos 8 dividido por 99, tem que dar o 8,23, 23, 23, 23, 23 e assim vai. Será que vai dar? Vamos ver aqui, ó. 823 menos 8 vai dar quanto? Vai dar 815. 815 dividido por 99, aqui ó, 8,23, 23, 23, 23 e assim vai. Vamos fazer um outro exemplo aqui, né? Só para
Fica mais claro, né? Então vamos pensar aqui, 13,78788. Então, vou colocar assim, ó, 783. Como que a gente escreve esse número aqui no caso, em fração? Então, primeira coisa, 3,783, né? Então é 3,783, 783 assim vai. Então vai ficar como? A gente vai escrever o número inteiro, 13.783 menos, né? 3.783 menos quem? A parte que não repete. Menos 13. Menos 13 dividido. Agora a gente tem que olhar da direita para a esquerda. Então, vou olhar primeiro para esse daqui, ó. Esse 3, aliás, esse 3 repete? Sim, então coloca um 9. Vamos olhar para o 8 aqui, ó. O 8 repete? Sim, então coloca o outro 9. E o 7 aqui se repete? Sim. O 7 se repete, coloca 8, outro 9, né? Aliás, né? Então, esse número aí. Esse número, né? 13.783 menos 13 dividido por 999 tem que dar o número 3,783, 783 e assim vai, né? Vamos ver aqui, será que vai dar? Vamos confirmar. Ali 13.783 menos 13 vai dar 13.770. E agora dividido por 999, 13,783, 783, 7 é que não deu para continuar ali, mas está correto. Então é isso mesmo. 783, 783 e assim vai. Beleza? Então funciona essa regrinha aí. Deixa eu ver aqui se tem. Tá. Tem outro exemplo aqui agora, que são dízimas periódicas composta. Então a composta a gente sabe que tem a parte que repete e a parte exata, né? Aqui que não repete. Então vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui, entendendo eles, são bem simples, né? Já dá para entender. Então o que a gente sabe? Vamos pensar o seguinte: o que repete você coloca o 9, o que não repete você coloca o quê? Coloca 0, né? Então vamos ver aqui, ó. Por essa regra aqui já dá para a gente já vê aqui, mas vamos tentar já entender logo de cara. 0,2843, 843, 843, então o 843 se repete sempre. Então nesse caso o que você faz? Primeiro você forma o número ali, ó, 2.843. Aí se tivesse um número aqui antes da vírgula, você ia considerar também. Mas como é zero, então estou ignorando o zero. 2.843, olha aqui, ó, 2.843 menos a parte que não repete. Então olha aqui, ó, a parte que não repete é o 2, então menos 2. Dividido por, vamos agora olhar da direita para a esquerda. Esse 3 aqui repete? Sim. Então ele colocou esse 9 aqui. Esse 4 repete? Sim, que está em cima da barra. Então coloca outro 9. Esse 8 se repete? Sim, coloca 8, 9. Outro 9, quer dizer. Esse 2 se repete? Olha, depois da vírgula aqui, quem está olhando, e para até a vírgula ali. Se 2 se repete? Não. Não se repete, ele é um número decimal exato, que ele está depois da vírgula. Ele é uma casa decimal. Você vem e coloca o zero. Então, esse número aqui, ó, 2.841, né, dividido por 9.990, tem que dar esse valor. Será que vai dar? Vamos ver aí. 2.841 dividido por 9.990. 0,843, 843, 843, né? Ali provavelmente ele fez lá um arredondamento, né? Porque depois do 3 tem um 8, né? Mas tá certo. Ou se fosse pegar a calculadora do Windows mesmo. Então vamos pegar aqui padrão, mudar para científica. 2.841 dividido por 9.990. Aqui, ó, ficou até melhor. 0,2843, 843, 843, 843, 843 e assim vai, né? Então a gente tá dando certo aqui, é isso mesmo. Tem duas aqui pra gente conferir. Então é essa lógica. Opa!
Essa lógica que ele está seguindo aqui. Primeiro você bate o olho, forma o número 2.843. Menos a parte que não repete. Nesse caso, o 2 aqui não repete. Né? E dividido por 9.990. Porque o 3 repete 9, o 4 repete 9, o 8 repete 9 e o 2 repete 0. Agora vamos olhar esse outro exemplo que ele é interessante, né? Que ele mistura mais algumas coisas aqui. Então também é uma dízima periódica composta. Por quê? Porque ele tem a parte exata e a parte aqui periódica, né? Uma dízima periódica aqui. Então, primeira coisa, você olha inteiro para o número. Que número que forma? 116. 116. Menos o que? Menos a parte que não se repete. Então, nesse caso, a gente tem esse 1 forma o número 11. Por isso que tem aqui, ó, 11. Então, menos 11 dividido. Olha só, o 6 da direita para a esquerda. O 6 se repete? Sim, coloca 9. 1 se repete? Não, ele é decimal exato. Coloca 0. Daí você fala, e esse 1 aqui, eu não tenho que colocar um outro 0 aqui? Não. Por quê? Porque ele está antes da vírgula. Então ele não é decimal. Você só coloca essa parte aqui, só a parte decimal. E com esse valor aqui é 105, vai dar 105 dividido por 90. 105 dividido por 90. Dá para ir simplificando, né? Dividindo aí por 5, por 15 e tal, né? Mas vamos fazer aqui. 105 dividido por 90. Opa. 105 dividido por 90. 1,1666. Aqui, ó. 1,1666666. E assim vai, né? Beleza? Então, dá certo, né? Vamos ver aqui. Esse 105 dividido por 90, vamos só relembrar uma coisa aqui. Você pode dividir, por exemplo, em cima e embaixo por 5. O que você faz no numerador, você tem que fazer no denominador. Vai dar quanto? 105 dividido por 5, se fosse 50 seria 10. Então 100 é 20. Como é 105, né? Então é 20 com mais 1 ali, 21, né? Então 21 dividido 105 aqui, por 90 aliás, né? 90 por 105 aí vai dar 18, né? 18 e falta 2 aí para chegar no 100, né? 20, se 20 é 100, você tirar menos 2 aí, né, dá 90. Pensando desse jeito, mas pode pensar da forma aí que você achar melhor. 21 e 18 são múltiplos de 3. Posso dividir em cima e embaixo por 3. Então a gente está simplificando o máximo que der, só para ver se dá o mesmo resultado. 21 por 3 dá 7. 18 por 3 dá 6. Então 7 sextos, né? 7 sextos, quanto que vai dar? Tem que dar o mesmo resultado de 105 dividido por 90. Será que vai ser o mesmo resultado? Vamos ver. Então aqui 7 dividido por 6. Aqui ó, 1,1666666. Então dá a mesma coisa porque a gente manteve a proporção, né? Então ficou a mesma proporção aqui sempre, né? Dividiu por cima, dividiu em cima e embaixo por 5, em cima e embaixo por 3. Então a gente pode ver, né? Ó, 5 vezes 3 dá 15. Então poderia ter dividido em cima e embaixo por 15 direto e daria 7 sexto aqui. Beleza? E aqui então o que diz, né? Depois que a gente já viu aqui, mas fala, ó, dízimas periódicas compostas. Mesma regra da dízima periódica simples, porém acrescentando o zero para cada algarismo não periódico dentro das casas decimais. Então aqui nas casas decimais, tudo que a gente tiver, né, que não se repete, né, a gente coloca. Vamos pegar aqui um outro exemplo, né, só para porque aqui tem o 2, 1 aqui ficou, vamos colocar assim, ó, 100 1, 2, 3, vai 123,78 3, 2, 1. Olha só aqui, número doido aqui, ó. 123,78. Daí depois se repete 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vamos ver se a gente consegue montar aqui. Primeira coisa, olha para o número inteiro aqui, ó, do jeito que está aqui. Então eu vou colocar aqui. Vai ficar 3,
12 milhões, né? Eu nem vou colocar o ponto nem nada ali para não fazer confusão. Então ali, ó, 1 2 3 7 8 3 2, opa, 3 2 1. Então se a gente poderia, né, colocar casas decimais aqui só para facilitar, tá? Se fosse colocar assim, ó, mas eu vou apagar elas aqui só pra gente ver. Então, 12 milhões 378 378 12 milhões 378 mil 321. Eu vou tirar esses pontinhos aqui. Então a gente tá, vamos dizer, o número bruto aqui, menos o que? A parte que não se repete, né? Então você tem que olhar para esse grupo aqui inteiro, ó. Então, 12.378. 12.378. Agora a gente vai ter tudo isso dividido por quanto? Então vamos olhar agora nas casas decimais. Esse primeiro, deixa eu pegar aqui a caneta. Então a gente vai olhar da direita para a esquerda. Esse 1 aqui se repete? Sim. Vou colocar esse 1 se repete, coloco 9. Esse 2, esse 2 aqui se repete? Sim, coloca outro 9. Esse 3 se repete? Sim, coloca outro 9. Deixa eu ver, eu tô tentando variar aqui as cores, né? Vai dar muito certo o que eu tô pensando, mas esse 8 se repete? Não. Então coloca 0. Que mais? E deixa eu ver se tem mais cores aqui. Verde, azul. Esse 7 aqui se repete? Não. Então coloca 0. E parou. Por quê? A gente para aqui, ó. A gente vai a todas as casas decimais. Então aqui, onde está a vírgula aqui, ó, a gente não vai, né? Vai até a vírgula só. Então a gente não coloca esses três, porque eles são inteiros. Então olha só, a gente tem esse número aqui doido, né? E vamos ver se dá o resultado. Só para facilitar ali, né? Vamos pegar a parte de cima primeiro, né? 12, 13, 7, 8, 3, 2, 1. 12 milhões 378 mil 321 menos, né? 12, 3, 7, 8. Então eu vou escrever esse número aqui: 12 milhões 365 mil 943. 12 milhões 365 943. Vamos dar uma olhada lá. 12 milhões 365 mil 943. Beleza. Dividido por aquele número ali, né? 99.900. 99.900. Será que vai dar? Vamos ver. Tomara, né? 12, 300, 12 milhões 365 943. 12 milhões 365 943 dividido por 99.900. Agora é a hora da verdade, né? Era 123, 78, 321. 123, né, vírgula 78, 321, 321, 321, 321, 321 e assim vai, né? Até o infinito. Então, beleza, né? Sinal que tá correto, né? Que esse daqui é válido, né? O que a gente está vendo aqui, essa regra. Beleza? Então aqui são exemplos, né? Agora, para poder reforçar bem aí, eu aconselho vocês fazerem os exercícios, né? Então, olha aqui, vamos ver na apostila. Lá no final, né? Apertei aqui de novo, né? Então aqui, vamos aqui no começo. Apertei aqui de novo. Então aqui no sumário, tá aqui, ó, lista de exercícios. É só clicar aqui na página 27, ó. Clicou. Potenciação. Será que tem exercício disso? Não tô lembrado se tem. Coloquei números decimais aqui, ó. Tem sim. Na página, aliás, 28 aqui, né?
Números decimais, né? Transformar em números decimais esses aqui. E transformar, quando possível, em frações. Então a gente sabe que os números irracionais não tem como escrever na forma de fração. Então esse 1 e 2 aqui, ó, só tem resposta aqui também. Deixa eu ver onde é que tá. Em algum lugar aqui. Potenciação, números decimais aqui, ó, números decimais 1 e 2. Então tem as respostas aqui. Alguns aí não vai ser possível. Beleza? Então esse vídeo aqui, né, essa aula aqui ficou um pouco maior, né? Mas acho que deu para entender bem aí, né, a ideia, né? Por isso que eu pulei essa parte, né, porque já sabia que ia demorar para poder explicar. Beleza? Então, até breve aí na aula 4, né? Aula 4, vamos ver operações básicas que a gente vai ver. Até mais.